de uma ação dessa natureza, inclusive no que diz respeito até a onerar o Estado, né, com uma ação, né, e sem falar, é lógico, na solução que vai ser postergada, né, do problema. Então, é uma recomendação que se tem percebido já ser de praxe até, da PGE, e que ao Ministério Público não cabe assim uma análise, a não ser de que, infelizmente, isso vem causando um prejuízo à sociedade e demandando ações judiciais que só postergam uma solução que pode ser feita de forma mais rápida e menos onerosa. Presidente, era isso. Obrigado, deputado Catarina Palladini. Eu, de imediato, passo a palavra para as considerações do deputado Frederico Antunes. Bom, eu quero, cumprimentando o presidente e o relator, saudar todos os nossos colegas deputados que fazem parte dessa comissão parlamentar de inquérito. Quero, na pessoa do doutor Hildo, saudar todos os convidados, satisfação poder revê-lo. O doutor Hildo é, com certeza, um dos melhores quadros que nós temos dessa área do Brasil. Tive a oportunidade de conhecê-lo e aprender muito com ele, quando estive no Ministério, muitas vezes, para falar sobre a nossa termo lá de Uruguaiana, né? Que é uma novela extraordinária, né? Sem dúvida. E é um exemplo, inclusive, daquilo que a gente não quer que aconteça no nosso Mercosul. Nós queremos uma integração transparente, clara e boa para todos, né? E aqui, a usina de Uruguaiana é um mau exemplo, vamos dizer assim, daquilo que nós não conseguimos alcançar na ideia de nos integrarmos definitivamente. Eu acho que nós tivemos aqui fatos extremamente importantes declarados. A começar, aquilo que disse o doutor Alexandre, casado com outros que ainda a gente não comentou hoje, doutor Alexandre, e que nós vamos ver se conseguimos colocar na mesa, aproveitando a presença do Ministério Público de Contas e também do Tribunal de Contas do Estado. O senhor falou que em janeiro esgotou o prazo, ou era o prazo para apresentação de argumentos para manutenção da concessão dado à Companhia Estadual de Energia Elétrica para a operação na distribuição, é isso que falou, né? Prazo da ANEEL. Da ANEEL. Essa sua análise técnica sobre a prorrogação. Análise técnica para a prorrogação. A ANEEL não fez. E ainda não conseguiu justificar para o Ministério Público Federal por que não fez. Senhor presidente, nós temos uma convocação da ANEEL para a semana que vem, né? Inclusive, eu gostaria de pedir a confirmação para o senhor que nós estamos com a convocação da ANEEL. Não na próxima reunião, na outra. Daqui a 2 semanas já foi convidado, já houve a confirmação, a convocação? Sim. Convocado, foram convocados e tem confirmação da ANEEL. Então eu pediria, se fosse possível, o doutor Alexandre também estar presente nessa reunião, para nós tratarmos esta questão aqui publicamente. A comissão precisa ter participar desse processo de esclarecimento, né? Um dos grandes objetivos de uma comissão parlamentar de inquérito é justamente buscar esclarecimentos. E casado com a situação que nos preocupa muito, doutor Da Camino, que é o cumprimento de uma lei que não está acontecendo, do nosso ponto de vista. Nós tivemos uma emenda que foi colocada em um projeto que o governo mandou para casa, buscando, viu, doutor Alexandre, não sei se o senhor acompanhou isso, além da precariedade que o senhor demonstrou aí por gráficos, né, e agradeço aquilo que o Ministério Público Federal tem feito em nome da sociedade gaúcha, dos usuários, aí me refiro especificamente agora a esta questão em pauta, que é da energia, da falta de eficiência, discutindo, inclusive, a precariedade do acompanhamento técnico, quando se nota, através da sua fala, que nós temos um quadro suficiente ou mais do que suficiente daquilo que é posto como média ou como relação em termos de padrão e o que poderia, o que deveria se ter. Então, nós temos, numericamente, quantitativamente, nós estamos, a princípio, além. E na qualidade, aquém. Então, isso é uma demonstração que nós temos aí realmente uma situação que não está conforme o previsto, né? E que deveria a ANEEL, a Agergs, principalmente, que tem aí
né, a procuração para estabelecer indicações e penalidades em relação à falta desse cumprimento, e que também eu gostaria, viu, presidente, que fosse convocado a Gerges para estar junto com a ANEEL nesse dia. E esta lei que eu me refiro, doutor da Camino, essa lei, ela é a lei da tentativa do Estado, mesmo com esses números que são números apresentados aqui pelo Ministério Público Federal, que são números deficientes, em termos de qualidade de serviço, de manutenção de bons serviços, o governo do Estado mandou para essa casa um projeto de lei para usar 1,3 bilhões de reais da companhia para o caixa único. Esta casa, além de não permitir isto, doutor Clayton, esta casa fez uma emenda. E esta emenda fixou, e ela está promulgada, inclusive, pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa, depois de ter sido vetada pelo governo, a emenda, nós derrubamos o veto. E, no mês de março, já deveria ter o Estado cumprido o que estabelecido aqui pelo Parlamento, de ter uma conta exclusiva para depósito desse 1 bilhão e 300 milhões de reais. Eu pergunto se isso tem sido apurado pelo Tribunal de Contas, se já tem resposta em relação a isso, se o Estado cumpriu ou está cumprindo essa determinação do Parlamento. Se já foi o Tribunal de Contas ou o Ministério Público de Contas, já buscou essa informação, já pediu esta comprovação, que até agora nós não tivemos aqui na CPI. Imagino que nos próximos dias nós vamos ter a CE aqui também, e aí eu peço à assessoria que nos diga, Lemos, se já está marcado a vinda do presidente da CE, e seria bom também que o nosso Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas nesse dia esteja presentes, para que eles também façam a apresentação desta obrigação do Estado, que é o determinado em lei, se ainda não fez. Essa é uma pergunta que eu deixo, então, para depois, se não sei como é que vai ser a sistemática nossa, se eu faço algumas perguntas e depois... Eu sugiro, deputado, que o senhor direcione, até porque abre o precedente, abre a justificativa e a possibilidade de estabelecer uma réplica. Então, posso ouvir claro, agora? Então? Claro, por favor. Bom, então eu gostaria de ouvir do doutor da Camino, do doutor Clayton, se isso já está apurado, se já está cumprindo o Estado essa determinação legislativa. Deputado Frederico Antunes, eu desconhecia o descumprimento que o senhor me informa agora e será objeto de verificação. Obrigado, doutor da Camino. Doutor Clayton, por favor. Não, isso chegou ao conhecimento do Tribunal de Contas o cumprimento dessa lei, e nós já fizemos, inclusive, uma requisição à CE. Eu estou com ela aqui datada de 20 de março agora, e o Estado ainda, na oportunidade, estava dizendo que estava aguardando a regulamentação da lei e não tinha tomado nenhuma atitude ainda para o cumprimento. Então, o Estado, na verdade, ele não tomou nenhuma atitude ainda para fazer a transferência do recurso. Então, nós estamos acompanhando isso aqui detalhadamente. Vamos continuar. Dia 31 de março foi publicado a promulgação da derrubada do veto, ou seja, passou a ser lei a necessidade, então, de uma lei exclusiva, 31 de março. Então, já estamos aí abrindo o segundo mês para esse cumprimento. E eu fiz questão de falar dos dois assuntos porque eles têm alguma interligação, Se nós não estamos tendo um serviço adequado, e se o Estado ainda quer buscar, porque tem parte da estatal dos seus rendimentos para fazer uso que não seja o uso da melhoria do serviço, é algo realmente extremamente preocupante. É quase que um deboche com a situação que está sendo aí tecnicamente constatada. Os serviços não estão à altura, falta melhoria dos serviços, e isso também indica a sobrevivência com dignidade, que a Constituição, inclusive, indica que nós todos temos que cumprir, o Ministério Público Estadual, nós todos, esse compromisso constitucional. O sujeito deixa de ter água, porque não tem energia, e o senhor, inclusive, comentou isso. O sujeito tem um prejuízo material, e esse prejuízo custa muito caro a ele, até inclusive para a manutenção dos seus familiares, por algum motivo ou outro, da refrigeração de um bem de consumo, um alimento. Isso também é quebra de possibilidade de manutenção de dignidade.
Então, se não tem um serviço à altura, tem quebras, e eu não estou me referindo só das zonas urbanas, porque se fosse me referir à qualidade das zonas rurais que foram aqui apresentadas, é pior ainda, que é para a manutenção da dignidade através do trabalho da produção, que é o plantio e a colheita. Se tu quebra uma safra por uma falta de oportunidade de irrigação, tu também está tirando a dignidade dessas pessoas. Tá? Então, o caso realmente ele faz com que em cadeia a situação se torne muito grave, né, de descumprimentos. Tá? E pior ainda, doutor Alexandre, quando o senhor manifesta que nós estamos, inclusive, pagando uma parte daquilo que nós pagamos das tarifas para a fiscalização, e que metade disso tem sido utilizado para o governo, contingenciado, foi o que o senhor disse, ou seja, usa para outras finalidades, é desvio de finalidade. Explicitamente, isto é um desvio de finalidade. Isso é se apropriar, né, de uma parte de recursos que deveria ser utilizado para aquela finalidade. Isso é muito grave, presidente. O senhor falou, inclusive, até essa pergunta eu gostaria de fazer, o senhor falou sobre a CE. Deputado Frederico Antunes, se o senhor me permite, Vossa Excelência permite uma parte, sim. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o doutor Hildo Grudner, me comentou que ele tem uma questão de logística, que ele tem um voo a Brasília, que ele tem que sair umas 4h10, 4h15. Então, eu tenho uma pergunta. Se nós tivéssemos, poderíamos encaminhar já as perguntas Tá. a ele e posterior ao restante da mesa, justamente para que nós pudéssemos liberá-lo para conseguir ir a Brasília, que ele retorna hoje. Só para então concluir essa obrigado. dúvida, doutor Alexandre, talvez pela minha ignorância não alcance, não chegue também dessa necessidade da participação na tarifa para a fiscalização das outras duas concessionárias, ou chega? O problema é o mesmo para todas as... O senhor não tem números? O senhor poderia alcançar para nós? O senhor falou 16 milhões da CE, que parte disso, 50%, foi contingenciado para poder utilizar em outras... Da AES deve ter também uma parte de cumprimento da tarifa para fiscalização e deve repassar para a Gergs. Eu me permito... Está desligado o seu microfone. Eu me permito supor, com base no que eu conheço, que a realidade é exatamente igual para todas, porque o contingenciamento é linear. O governo ele faz um contingenciamento que, não à toa, deu a metade. Então, provavelmente, eu não tenho essa informação, mas provavelmente o contingenciamento é de 50%. Isso tá então, ele apontado pega já de pela todo o Gergs? valor, ele pega todo o valor que a ANEEL arrecada de taxa de fiscalização de serviço de energia elétrica e contingencia 50%. E aí isso vale não só para a CE, para a AGE, aliás, para a SSU, para a RGE, para todas as concessionárias, porque, na verdade, não é que, assim, os consumidores da CE pagam para a ANEEL, mas os da RGE também pagam, todos os consumidores do país pagam o mesmo valor de taxa, quer dizer, o mesmo percentual de taxa de fiscalização de serviço de energia elétrica. E esse valor ele fica no caixa. Agora não tem detalhes exatamente. A Secretaria de Infraestrutura, no caso, é a secretaria que tem a... Não, lá na ANEEL. Não, mas desculpa eu ter interagido com o senhor, imagina. assim, mas como é que o Estado ele contingencia... Não é o Estado, quem contingencia é a União. A União contingenciou. A União é que contingencia. Ela que usa. Contingenciamento da União. Não, era para mim entender, então, porque eu estava achando que fosse o entendi. Estado. Não é o Estado, é a União. Então foi uma confusão, eu peço desculpa, inclusive, perfeito. com essa Não, confusão, porque entendi quando agora a dava a confusão. entender que o Estado teria... Falava CE, eu achei que era um poder do Estado de fazer... Não, o contingenciamento é da União. É um valor que é pago na tarifa de energia elétrica, que é um valor destinado para essa taxa de fiscalização, que vai para a ANEEL. E daí o contingenciamento ele é em prejuízo da ANEEL feito pela União. E aí, como a ANEEL é que convenia com a AGERG, isso acaba refletindo aqui, porque a ANEEL não tem 16 milhões para conveniar com a AGERGS, ou para ela própria exercer fiscalização, porque 8 milhões foram contingenciados pela União. O contingenciamento não é do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Posso lhe afirmar isso. O contingenciamento é da União. Tanto que esse é um dos problemas que vem sendo acompanhado por nós do Ministério Público Federal. Essa é uma questão da esfera federal, não é da esfera estadual. Então, voltando a juntar dois assuntos, só para a gente imaginar que pode estar acontecendo. Esse atraso da ANEEL se manifestar em relação à concessão pode ser também porque tem assim, até um certo acordo. Eu não vejo isso, tu não vê aquilo. Não, se eu não vejo que tu contingencia tanto... Não. E eu não vejo que também está demorando esse prazo de...
Se Vossa Excelência me permitir, os demais, eu até gostaria de falar mais sobre o assunto, mas não vejo nessa perspectiva. Acho que é um problema de macropolítica econômica do governo, que nós, pelo Ministério Federal, identificamos como em todas as áreas. Esse problema é igual na área das telecomunicações, por exemplo. As telecomunicações têm o mesmo problema. Né? Então, o FISTEL é um problema de macroeconomia e de política governamental da esfera federal. Mas influencia na qualidade da fiscalização, ou na intensidade da fiscalização. Ou seja, nós ficamos desprovidos, nós estamos aqui sem zaga. Se nós podemos achar que os órgãos de regulação são as zagas, compõem a parte da nossa zaga, nós ficamos sem zaga. Isso na área das telecomunicações, que eu conheço bem, é gravíssimo. E na energia deve ser a mesma coisa. Perfeito. Doutor Nildo, em relação ao que estava dizendo aqui o doutor Botelho, que o Rio Grande do Sul estava tranquilo, porque nós, tanto na transmissão e na geração, e estávamos, inclusive, porque já tinha sido tomada algumas providências, como, por exemplo, a extensão da linha tronco, chamada Troncão, que vem lá de Salto Santiago, a Itá, e que chegaria aqui em Nova Santa Rita, mas só chegou a Itá até agora. Não, mas eu digo, qual é a tranquilidade que nós temos se chegou até Itá? Qual é a correlação que tem? Como é que chega aqui alguma coisa da linha tronco? Senhor Hildo, deputado Frederico, antes que o senhor responda, só solicitar aqui, presidente, a prorrogação da sessão, segundo o parágrafo 2º do artigo 59. Está prorrogado. Ela é parte, quer dizer, o ideal é ela saindo de Salto Santiago, chegando a Nova Santa Rita. Sim. Mas o gargalo maior estava no trecho Salto Santiago e Itá. Então, ao entrar aquele trecho, Salto Santiago e Itá, já se deu um upgrade, né, na confiabilidade ao suprimento ao Estado. Perfeito. Eu fiquei pensando, se não chegou aqui, isso é só para quem conhece muito, como vocês, porque tu fica falando, chegou de Salto Santiago a Itá, não chegou aqui, inclusive o prazo que estava pré-estabelecido para chegar no Rio Grande do Sul, em Nova Santa Rita, se não me falha a memória, era dezembro de 2012. Numa tentativa de antecipação, porque o prazo pelo ato legal é maio. Então, a empresa estava fazendo um esforço e fez com um custo para ela bastante elevado de antecipar essa linha para dar a garantia necessária ao suprimento no período do verão. Bem, não, porque a informação que nós tínhamos, que era dezembro de 2012, já por ter acendido a luz lá, de que teria que melhorar o sistema para a ponta do sistema aqui, de abastecimento, ou de nivelação da qualidade da energia elétrica, enfim. E aí passou para dezembro de 2013. E aí agora, nós temos o prazo agora, que é maio, esse mês. Maio é o ato legal, quando ela foi a leilão, né? O ato legal estabelece o prazo para maio de 14. Tá, mas a obra física para chegar em Nova Santa Rita, qual é o prazo? Não, ela vai chegar também em maio. Esse trecho, Itá, Nova Santa Rita, entra em operação até o final do mês. Agora, de maio. Ótimo. Uma outra pergunta também, Hildo, por que ainda nós não conseguimos fazer com os leilões da energia a carvão ele tenha sucesso aí para a continuidade? Primeiro, nós tínhamos aí uma série de, vamos dizer assim, de entraves da ordem política, enfim, que não estava querendo dar sequência ao aproveitamento desta base, dessa matriz. E aqui no Rio Grande do Sul, vamos dizer, uma matriz que nós temos abundância aqui, e com as tecnologias modernas, etc. e tal, nós podíamos utilizar. E ainda não conseguimos fazer com que isso aconteça. Tem alguma situação que está emperrando, além do valor que está sendo atribuído? Não, a única coisa que impede, ou impediu, né, ela pôde participar do último leilão, do A-5, mas foi a questão de preço. Ela não conseguiu competir com as demais fontes que competiram. Como se busca a energia mais barata, né, para se atender a sociedade a um custo menor, é claro que acabou entrando outras fontes de energia e não o carvão. Essa busca de energia mais barata que eu fico pensando, nós estamos hoje no spot e nós estamos pagando as concessionárias, né? Estamos pagando valor altíssimo por causa da necessidade de utilização das termos. Por exemplo, a termo uruguaiana, eu ouvi falar que está... Mas é uma situação conjuntural, não é uma situação estrutural. Sim, mas... Certo. Bom, então a próxima pergunta é essa, né? Nós temos uma bolha
que hoje pode ser imaginada uma bolha de um sistema que vamos vai... lá. O que acontece? O nosso sistema é hidrotérmico, nós dependemos fundamentalmente da energia hidráulica. A energia hidráulica nós dependemos do quê? Das chuvas. Certo. Nós tivemos um dos piores períodos de chuva do nosso histórico de 82 anos. O Inés pode me ajudar nisso aí. Na Bacia do São Francisco foi o pior. E o Sudeste deve ter sido o segundo pior. Então, é uma situação. Se nós temos um sistema que é planejado o critério de planejamento com risco de 5%, é sinal que vai ter alguns anos que eu vou passar por situação conjunturalmente, né, conjuntural, situações mais difíceis de atendimento. E é o que nós estamos vivenciando nesse período. Então, nós passamos por um período de pouca chuva, que é nesse histórico de 82 anos, praticamente os piores, e que nos leva a gerar térmica. E aí, efetivamente, a gente tem esse sobrecusto. Bom, perfeito. Mas isso também já estava sendo mais ou menos imaginado lá no final do ano 2013, porque as termas começaram a ser acionadas, como é o caso da termo de Uruguaiana, que usaram a térmica durante um período de 3 meses, trazendo lá gás de Trinidad e Tobago, né, aquele custo altíssimo que continua elevado, e depois ela desligaram outras, né, acreditando, nós não podemos trabalhar com esse custo, né, que era um custo elevado. Então, nós vamos continuar trabalhando com essa ideia de manutenção de níveis hídricos de reposição, fruto da bondade de São Pedro colaborar. Mas aí não aconteceu de novo, e aí as termas estão sendo acionadas de novo. E isso está aumentando o custo, logicamente, de energia. Eu digo essa bolha que eu estou falando, que é um custo que vem sendo acumulado pelo uso de bases fornecedoras geradoras com custo maior. E tanto eles estão sendo, vamos dizer assim, na prática, presenciados ou vivenciados, que também há um repasse agora de aumento de energia para compensar as distribuidoras daquilo que elas estão tendo de custo a maior, aonde elas vão buscar, principalmente no Mercado Livre, que é o caso, vou pegar do caso de Uruguaiana. Estavam as 3 com contratos com Uruguaiana, a RGE, CE e AES. Aí elas tiveram que se desligar do contrato e ir no Mercado Livre buscar. Foram buscar custos bem mais elevados para poder gerar, para poder distribuir. Não, elas não. A Uruguaiana foi substituída por contratos firmes de longo prazo, não no Mercado Livre. Bom, mas então tá. Então vamos dizer que a CE conseguiu pegar lá a parte que tinha de Uruguaiana, com contratos que fosse um pouco mais caro lá que de Uruguaiana o custo, mas pegou contratos firmes, ok. Mas isso está fazendo ainda que ela tenha uma defasagem na sua contabilidade. Aí elas fazem os argumentos para que a ANEEL permita os aumentos em cima dos seus custos aumentados. Elas tiveram um custo, elas têm que repassar isso para alguém. A energia, a distribuidora não agrega nem diminui o custo, né? Porque a nossa tarifa na distribuição, ela é composta de 2 parcelas, se podemos assim chamar. Uma parcela é o custo da geração. Esse custo, a distribuidora não tem nenhuma gestão. Nenhuma não, ela tem, mas é muito, muito pequena, essa gestão, né, sobre o custo da energia. É praticamente nenhum. Então, esse custo, claro, se ele está comprando energia, pagando seus contratos lá, ela tem que, efetivamente, recolher isso do consumidor. Só que existe, normalmente, um prazo para fazer isso, né? E como o montante, como a demanda da térmica foi muito elevada, acaba que ela não tem recursos suficientes para cobrir isso. Então, a necessidade desse recurso a mais para a distribuidora. Sim, porque para mim entender, porque o leigo ele tem é extremamente complexo isso aí, não é? Não, é bastante complexo, não é. Porque eu penso assim, fácil. Até para nós é complexo. Porque nós tivemos a AES, que está, inclusive eu estava olhando ali, tem 12º lugar, acho que é eficiência, não sei se foi colocado ali do ranking das 30, né? 12º lugar, é a melhor classificada entre as concessionárias aqui do Rio Grande do Sul.
E a que está tendo agora o percentual maior de possibilidade de autorização de reajuste, que já foi dado, inclusive, no dia 19 de abril. Certamente está vinculado com alguma situação, ela tem mais eficiência, está ali no ranking, né? Mas está vinculado com algum custo que ela está tendo a mais. Mas ela não pode ter custo, se o sistema está interligado ao sistema nacional, por ela estar usando mais, a não ser que na tabela dela lá, os fornecedores dela tenham custos maiores para entregar para ela. Então ela está buscando, vamos dizer, uma energia mais cara. Então aí ela está. E é isso que está acontecendo para repassar 30%, agora vai repassar para a RGE em julho 18, alguma coisa parecida, que é o aniversário do reajuste dela. E a CE tem 22, se eu não me engano, lá em outubro. Então, por que tem essa diferença de aumento de tarifas para as concessionárias? É por causa de onde elas estão buscando a energia para repassarem com um custo maior? Não, tem vários. Eu também não tenho o conhecimento profundo, né, da questão tarifária, já que isso também foge ao aspecto do comitê de monitoramento. O comitê não trata de tarifa. Tarifa é tratado pela Agência de Energia Elétrica. Ela que calcula, ela, né, por delegação legal, é ela que faz todo esse cálculo. Mas na tarifa entra tanto os investimentos que a distribuidora faz na rede, quanto a energia que ela compra, mas que é o mercado regulado, é um mercado regulado, não é um mercado livre, né? Que ela tem. Então ela entra nos leilões de energia de longo prazo e compra a sua energia. Tem regras bastante claras estabelecidas para ela comprar essa energia. E é isso que acaba compondo a sua tarifa. É claro que tem distribuidoras que no seu portfólio de energia tem mais energia hidráulica, outras têm um pouco mais térmica, não é igual o percentual. Há uma busca até de equalizar isso, mas não tem. Então, tem algumas distribuidoras que compram mais energia térmica, compraram, né? Na realidade, compraram. Isso são contratos existentes. Tá? E também vai depender de como é que está a sua exposição também. A exposição é aquela quantidade de energia que ela não tem contrato de longo prazo. Nesse caso, o Rio Grande do Sul, vamos dizer, como tem uma necessidade de importar mais energia, as concessionárias ficam mais reféns a essas oscilações do mercado livre. Não necessariamente. Nós temos que importar 70% hoje, 60%. Não, mas ela pode estar importando energia barata. Nós não temos a hídrica como tem em outras regiões. Não, mas nós temos deputado. O carvão não voltou a funcionar. Mas ela não depende. Ela pode estar comprando energia mais barata lá do Nordeste. Não independe. Depende do contrato, do leilão, da demanda que ela apresentou, que ela entrou naquele leilão e a energia que apareceu naquele leilão. Nós vamos aproveitar a ANEEL, então, na sua vinda aqui para buscar com eles, mas por último, doutor Hildo, para não fazer o senhor perder o tempo do seu voo, e o doutor Botelho, se puder me responder, sobre as perspectivas futuras. Na opinião de vocês, vai haver necessidade de racionamento? Porque nas informações que nós temos aqui nas últimas reuniões, eu não me lembro como é que era o nome do senhor que esteve aqui na semana passada, que nos disse da geração, de uma entidade de geração, a Brat, né? E ele dizendo o seguinte, que já devia ter começado a racionar. Porque se não fizer isso agora, de 5% agora, e vai aos pouquinhos, daqui uns dias vai ter que racionar 30%. Nós vamos estar lá no verão, porque o nível hídrico das hidrelétricas, nesse período, a possibilidade daquele gráfico, né, de recuperação, mesmo que seja 100%, não nos dá a garantia de chegarmos lá de novo no verão com condições de suprir tudo isso. Né? A avaliação do suprimento, ela é feita, né, pelo operador nacional do sistema, claro, e é levada ao comitê de monitoramento. Na quarta, pelo que foi apresentado na última reunião, não tem. Vai ser feito, ele leva a avaliação para a próxima reunião e o comitê vai se manifestar. Então, eu acredito que não, mas não compete a mim aqui essa avaliação, compete ao comitê. Então, o comitê é só olhar
o que vai sair da reunião do comitê com relação à garantia do suprimento de energia elétrica para esse ano. Né? Isso é medido de mês em mês? Essa avaliação é feita mensalmente e semanalmente. Certo. Doutor Nildo, a usina uruguaiana vai ficar ligada? Não. Lamentavelmente, não. Por quê? Não tem combustível para a usina. Sim, ela vai ter. Acontece? Ela está agora, se eu não me engano, mais 90 dias. Exatamente. Ainda tem, ainda tem folga no gasoduto argentino, que é o gasoduto que supre, né, a térmica, e a partir do momento que começa a esfriar, eles utilizam o gasoduto todo para consumo interno deles, né? E aí não tem folga para se utilizar, transportar gás para a térmica de Uruguaiana. E aí, lamentavelmente, a usina fica desligada. Certo. Nós estamos perdendo aí até para uma, vamos dizer assim, uma reflexão nossa, nós estamos perdendo mais aí um percentual significativo de dependência de importação de energia. Porque a usina termo, mesmo nos dando aí 250 megawatts, aí numa colaboração aí para produção interna, percentualmente para um estado que importa 3.000, 4.000 megawatts, isso é significativo, porque é quase 10% mais que nós vamos voltar a ter dependência de compra de energia externa. Né? Logicamente, o problema da usina de Uruguaiana é um problema mais complexo por falta de cumprimento de contrato. Não, lá é o problema, é claro, de suprimento de gás. Mas, deputado, não há necessidade dessa preocupação. Tendo o sistema de transmissão, não tem problema a questão do suprimento ao Estado. No inverno? Tanto no inverno quanto no verão. Mas e por que ela foi religada? Ela foi religada duas vezes, pagando 800 por megawatts, é porque ela teve necessidade. Ela substitui térmicas mais caras. Nós temos térmicas no sistema acima de R$1.000. Então, se a gente consegue operar a Uruguaiana a 600, a gente está tendo... Mas houve 2 anos subsequentes agora que houve a necessidade de buscar a Uruguaiana botar no sistema. Deputado, o senhor foi mal informado pelo seguinte: no ano passado, ela gerou para atender e dar confiabilidade ao Estado do Rio Grande do Sul, porque nós não queríamos que a perda da linha Salto-Santiago-Itá cortasse 700 megawatts dentro de Porto Alegre. Então, ela gerou, o país pagou todo mundo para ter confiabilidade ao Estado, não foi com questões energéticas. Então, este ano, por confiabilidade, ela não precisava, porque entrou a linha Salto-Santiago-Itá. Ela gerou agora por questões energéticas, mas no ano passado ela gerou por questões elétricas, para não permitir que o intercâmbio para o Rio Grande do Sul fosse tal que a linha de 500 kV sendo perdida cortasse carga aqui dentro. Perfeito. Não, acho que tranquilo. Há uma possibilidade de trazer de Itaipu direto uma ligação direta com o Rio Grande do Sul? Está em estudo uma avaliação dessa forma aí a empresa de pesquisa energética está analisando um sistema de transmissão que pudesse trazer energia de Itaipu. Está em termos de estudos, né, no âmbito de planejamento. Com essa nossa, vamos dizer, a nossa vulnerabilidade por ser ponta do sistema, nós não temos a base carbonífera com leilões, enfim, que possa ser aproveitado para utilização. Nós temos lá a Candiota, né, num processo de sucateamento lá, vamos dizer assim, não podendo ser explorada a pleno lá, só os 300 megawatts. Nós temos o desligamento de algumas, como a Alegrete, que já não funciona mais, como outras, enfim, que estão do tempo do EPA, como nós dizíamos lá, no funcionamento. Uruguaiana está saindo cada vez mais do sistema. As hidrelétricas, nós não temos garabina, nem expectativa ou perspectiva futura de curto prazo, médio prazo, para isso funcionar. Que é uma outra situação que nos daria algum conforto. Aí eu pergunto se tem ligação direta com o Itaipu, pelo menos para nos deixar, né, numa emergência em condição, num estado que quer crescer. E tem expectativa de crescimento, inclusive com programas de irrigação. Nós estamos falando agora sobre as motivações, né, os programas de governo, como, por exemplo, 2 programas que eu anotei aqui, que é o programa aquele que foi dado para consumo de eletrônicos para baixa renda, né, que o governo Minha Vida Melhor, e o Mais Renda, Mais Água, Mais Renda. Então, mais água, mais renda, desde que tenha energia.
minha vida melhor desde que tu compre e possa ter energia. Então, sempre é um estímulo de consumo. Por isso que eu digo que a previsão deveria ser também, né, proporcional ao estímulo que é gerado ou à necessidade de fornecimento com condições, né, com nivelamento, né, de boa qualidade. Mas eu agradeço ao doutor Hildo, e para encerrar, senhor presidente, eu quero aqui manifestar duas coisas. Em meu lugar, gostaria de entregar a Vossa Excelência um requerimento, mas antes disso dizer que a nossa CPI ela está com um processo de explícito, né, de bloqueio, né, explícito. Os partidos que não estão fazendo presença nas reuniões da CPI e que não estão indo na Comissão de Constituição e Justiça, como hoje foi oportunizado pela terceira ou quarta vez consecutiva, para deliberarmos sobre aquela pendenga que existe, que é de saber se o deputado relator Catarina Palladini foi escolhido de forma regimentalmente correta, né, ou não. Então, enquanto nós não temos isso, nós temos, né, um boicote de partidos de governo, porque senão estariam eles, ou fariam eles a presença de 1 ou 2 parlamentares que precisam para a deliberação desta conclusão do relatório lá que fez o deputado Giovanni Feltz. Né? Eu trago aqui, por exemplo, um pedido para Vossa Excelência. Eu também não sei qual é o alcance e como nós deveríamos fazer, com que tipo de quórum, que é de nós solicitarmos à ANEEL, né, através do Ministério Público Federal, logicamente, que a prática desse aumento de tarifa ele seja feito depois de uma explicação, que seja, no mínimo, uma explicação que nos deixe, né, mais esclarecidos sobre a motivação que tiveram ele na análise de um processo que entrou desde o ano passado, que eu recebi cópia aqui, né, que foi aprovado agora para o aumento do dia 19 de abril, de 30%, enquanto outras concessionárias vão ter aumentos menores. Mas, enquanto eu não sei disso, doutor, por que motivou, né, quem tem que dar explicação é a ANEEL. Né, mas, enquanto eu não souber disso, digo nós, consumidores, né, que vão ter que ter 30%, doutor da Camino, agora, no dia do vencimento de maio, nas nossas contas de residências e de bases de produção, de indústrias. A AES Sul ela tem 32% das indústrias do estado do Rio Grande do Sul. Vou imaginar só a indústria do arroz, deputado Lucas. Eu estava lá agora, fui lhe representar, em Alegrete, lotada a reunião, agora na sexta-feira, meio de feriado e de final de semana. O sujeito dizia o seguinte: mas como? Eu vou ter que aumentar o custo, vou ter que aumentar o preço do produto. Como é que eu vou usar 30%, vou usar a mesma energia ou mais para produzir, com um custo aumentado em 30%. De onde saiu isso? Estas informações carecem de transparência. Essas determinações, essas deliberações carecem de transparência de informação das agências reguladoras. Elas tinham que vir a público, né, fazer algum tipo de esclarecimento do porquê isso está acontecendo. Ainda não tocou no bolso do consumidor, nós estamos falando antes, tem um delay isso, delay até quando chega na hora do ter que pagar. A gente vai ter um acréscimo de 30%. Então, eu estou pedindo que o Ministério Público, se puder, doutor Alexandre, ele nos ajude nesse sentido. A ideia era ver se nós recebíamos aqui a ANEEL na semana que vem, porque eles tinham sido convidados para estar na Alegrete. Por um motivo de saúde, não pôde estar lá o diretor. Aí nós vamos passando para a segunda semana, para frente desta. Então, nessa segunda semana, já vai ser mais ou menos a semana da cobrança do nova conta. A ideia era tentarmos trazer antes para buscar o esclarecimento, para que, pelo menos, se pague mais esse montante, que é um montante que não é pequeno, de 30%, mas se pague sabendo por que está se pagando. Em relação, deputado, à colocação de Vossa Excelência, o Ministério Público ele tem condições de ser convidado em qualquer momento que nós desejarmos aqui na CPI, até porque já teve requerimento aprovado pelo seu convite, tanto o Ministério Público Federal quanto os outros órgãos. Agora, quando se tratar de uma condição de nós tivermos que formalmente passar pelo Pleno, de aprovar uma moção, algo, nós precisamos ter o quórum para isso. Então, nós temos que ter o quórum, e que justamente o que Vossa Excelência está colocando aqui, daqueles partidos que estão bloqueando o andamento da CPI, ou melhor, tentando bloquear o andamento da CPI, mas não estão sendo felizes com isso, porque a CPI anda de maneira muito
anda bem, a passos largos. Em Alegrete tivemos uma excelente audiência pública conduzida por Vossa Excelência, batendo recorde de público e de manifestações, né, relacionado ao déficit da energia elétrica que nós temos naquela região e que, infelizmente, não é uma condição específica daquela região. Isso acontece em todas as regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Aí seria um pouco mais difícil de nós termos essa moção aprovada. Mas, quando nós tivermos, que será na data, a ANEEL, nós vamos receber aqui no dia senhor presidente, 19 de maio, não tenho dúvida alguma que, a pedido de Vossa Excelência, se quiser a participação do Ministério Público Federal... Vou fazer um apelo, porque nós vemos aqui muitos assessores das bancadas que os deputados não estão presentes aqui. E alguns deputados devem estar nos assistindo pelo nosso sistema aí de transmissão. Então, eu fazia um apelo que nós possamos deliberar esse requerimento, porque isso aqui vai influenciar na vida de muita gente. Um aumento de tarifa, depois dele concretizado, efetuado, né, daqui a algumas semanas, sem explicação é uma coisa. Um aumento de tarifa, né, explicado, né, pormenorizado as motivações que foi a concessão desse aumento, imagino eu que, pelo menos nós, não temos muito o que dizer, o usuário não vai gostar, né, não vai sentir bem, 30% de aumento é um aumento, até medido, doutor Alexandre, a qualidade do serviço. Só para medir a qualidade do serviço, né, é um aumento, tu teria que triplicar. Só agradecer a presença do doutor Hildo. Obrigado. Já, como explicamos anteriormente, tem o voo marcado, questão logística tem que se retirar. Obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Boa viagem. Então, o pedido é para que os deputados, semana que vem, possam contribuir com seus votos, para a gente aprovar e entregar para o Ministério Público algo que ele possa fazer, logicamente, que estiver ao alcance do Ministério Público, para que não seja aplicado o aumento até que seja esclarecido. Me permite, Excelência, eu, especificamente sobre esse aumento, eu não tenho a informação, mas podemos buscá-la com facilidade. Mas a experiência que tenho de algum tempo é que a ANEEL divulga todas as informações no seu site. Então, acredito, posso inclusive verificar hoje à tarde, dar um retorno para a assessoria na sequência, mas acredito que é bem provável que o detalhamento desse reajuste já esteja disponível no site da ANEEL. Porque, pela experiência que temos, desse mal a ANEEL não costuma, nesse mal não costuma incorrer, ela é bastante transparente, então acredito que no site nós conseguimos a informação. Doutor Alexandre, só vê como fica uma situação constrangedora. Passa por esta casa, por esses deputados que representam pessoas que nos delegam essa procuração, requerimentos de aprovação de nomes para estarem lá sentados nas agências de regulação. Aí nós ouvimos, nós argumentamos, nós questionamos, nós elogiamos, nós aprovamos, e aí nós temos que nos dar por satisfeito quando esses mesmos nos respondem, não o que o senhor está fazendo, o senhor está sendo até mais do que o senhor deveria fazer, me desculpe até, e agradecer a vossa senhoria por estar sendo muito claro nas posições. Mas quando nós convidamos eles para vir aqui, eles não vêm. E se viesse e dissesse assim para mim, não está no nosso site, eu ia ficar tão chateado, porque não é a relação que nós deveríamos ter, somente esta. O João e a Maria, que estão distantes, eles não sabem nem qual é o site da ANEEL, eles só querem saber o seguinte, por que aprovou? Então, tinha que ter um pouco mais de divulgação. A ANEEL, a mesma que não está fazendo a deliberação sobre essa situação do finalização do prazo da concessão de uma companhia, que é deficitária no seu serviço, que Vossa Senhoria aqui ilustrou, dados que Vossa Senhoria buscou, não é da sua cabeça. Então, ela tem que ser um pouco mais respeitosa com o cidadão usuário. A Gerges, então, que tem procuração da ANEEL, que inclusive esteve lá, viu, presidente? Eu quero aqui fazer um registro. Doutor Carlos Martins esteve lá na nossa audiência semana passada. Ouviu tudo que tu possa imaginar, respondeu, ouviu todas as pessoas. E foi claro, eu estou aqui, mas não fui autorizado pela ANEEL para falar em seu nome. Disse isso na reunião lá do Alegrete. Eu estou aqui, mas não vou falar em nome da ANEEL, apesar de ter a procuração, né, para, vamos dizer, atuar, né, como braço da ANEEL para fazer a fiscalização. Nesse caso de energia, acho que também no saneamento, também tem a mesma coisa. Mas então fica claro que nós, homens públicos, deputado Lucas Redec, nós temos que estar toda hora prestando conta das nossas atividades. E está certo, e devemos fazer. Mas e os órgãos de regulação? Onde é que estão? Qual é o papel deles, doutor da Caminha? A gente fica imaginando. Alguém tem que também ter um pouco do holofote, né?
do poder de fiscalização e dos cidadãos para receber um pouquinho do calor, né? Dizer, senhora, pô, vocês estão deixando de cumprir a parte de vocês. Então, presidente, eu quero transmitir a Vossa Excelência, primeiro, que foi muito boa a interiorização. Gostaria de pedir que na próxima reunião nós possamos encerrar esse debate da CCJ, de quem deve ser o relator ou quem não deve ser o relator, e que voltemos a poder deliberar sobre requerimentos que estão aqui na pauta, porque senão nós vamos aumentar o tom do discurso. Em época de eleição já é bom fazer isso. Imagina agora nos dando motivo para fazer, né? Os deputados de base não estão vindo, estão boicotando uma comissão que quer defender os interesses do consumidor que está se sentindo, né, atingido, ou por falta de qualidade, ou por falta de informação, por falta de respeito, mas ele está atingido. Então, o parlamentar que não está vindo aqui é porque ele está sendo parceiro desse tipo de atitude que não é a melhor para com o consumidor, para a qual o consumidor gostaria de ter. Então, eu deixo esse registro, presidente, agradecendo aí a sua compreensão, sua benevolência. Obrigado, deputado Frederico Antunes. Eu vou passar a condução dos trabalhos ao deputado Catarina Palladini para que eu possa também efetuar alguns questionamentos. Obrigado, presidente. Só respondendo aqui, deputado Frederico Antunes, seu questionamento com relação à CE também foi início de sua fala? Respondendo, a CE será inquirida no dia 16 de junho, viu, deputado Frederico? De imediato, passo a palavra, então, para o presidente Lucas Redecker. Deputado Catarina, aqui preside os trabalhos. Serei breve, não sei que nossos convidados já estão desde cedo aqui, foram todos pontuais, eu quero agradecê-los. Em alguns momentos que eu tive que me ausentar, relacionado alguns compromissos que tive aqui ao lado e algumas entrevistas que eu dei, eu perdi, quem sabe, alguma coisa da discussão. Então, o meu questionamento pode, daqui a pouco, já ter sido perguntado por outros deputados e esse assunto já ter sido debatido. Mas, no balanço geral do Estado, de 2013, que é entregue a essa casa pelo governo do Estado, nós temos... neste balanço, todos os demonstrativos financeiros dos órgãos, enfim. Neste ano, ao contrário dos anos anteriores, nós não tivemos a inclusão da CE no balanço geral do Estado entregue a essa casa, no qual nós, que avaliamos o balanço geral do Estado, de todos os órgãos, das autarquias e das secretarias, enfim, acabamos ficando ausentes desses dados. Então, nós não tivemos algumas informações